Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 22 horas e 13 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, pastor missionário, da obra missionária Construindo Shalom. E tenho de costume sempre trazer uma reflexão nesse canal e para o crescimento espiritual de muitos que são inscritos nesse canal, e há aqueles que não são inscritos, mas que curte ou tem a oportunidade de ver essas reflexões bíblicas. E hoje nessa noite, eu quero trazer uma reflexão muito importante para nós, o nosso crescimento espiritual, porque sabemos que a sociedade que nós estamos vivendo hoje, ela sempre vai bater em oposição na questão da nossa fé cristã, da nossa fé em Deus, dos princípios de Deus, dos princípios bíblicos. Sempre vai andar na contramão. Sempre o sistema dessa sociedade quer levar as coisas tudo light, tudo fora dos compromissos de Deus. E hoje, já vai fechando aqui a gráfica, aqui eu fui deparado com uma situação. De vez em quando eu sou deparado, todos os dias, né? Mas cada vez que eu sou deparado com essa situação, eu sempre tenho uma visão diferente das coisas. Sempre Deus fala de uma forma diferente. Você vê aqui, eu fazendo uma reflexão dessa aqui, e nem cabo de fechar a boca, você ouviu alguém passando lá embaixo, já gritando e já dando gargalhada. O inimigo, ele é sujo, viu? Muito sujo. Mas a nossa vitória é maior. Então, entrou aquela determinada pessoa e procurou se eu era proprietário do local. Não, beleza, nós somos proprietários sim, aqui do nosso estabelecimento aqui. Então a pessoa começou já a chorar, fazendo aquele sermão de choro e apresentando a sua necessidade, que a sua filha tinha morrido e o gás tinha faltado e estava precisando de ajuda, já tinha R$7 na mão. Nessa situação toda, minha esposa olhou para mim e viu que aquela mensagem, ela não era uma mensagem verdadeira. E aqui em Manaus a gente costuma ver isso. Já é uma rotina as pessoas passarem com esse certo tipo de mensagem, mas no fundo não é verdade, né? Não é verdade. Mas mesmo assim eu peguei R$2 e dei àquela pessoa para contribuir. E quando eu dei aqueles R$2, veio aquela palavra. Deus falando no meu coração. Qual é o preço do seu pecado? Ou em outras palavras, qual é o preço do pecado de alguém? Qual é o preço do seu pecado? Qual foi o preço que aquela mulher pediu? Ou estava pedindo? Justamente o preço de um valor de um botijão de gás. Ela estava pedindo ajuda para formar um valor de um botijão de gás. E o valor de um botijão de gás aqui em Manaus, ele chega nessa faixa de R$120 a R$125. Esse era o preço do pecado daquela pessoa dentro de um campo natural das coisas. Não estou aqui para julgar, para achar que aquilo ali não era verdadeiro, mas a gente sabe que a maioria tudo é mentira. Por isso que quem chegar aqui na loja vai ver o meu logo que eu criei lá. Tem pessoas que têm o dom de pedir, mas o meu dom é trabalhar. E com isso, com essa palavra, Deus me deu essa reflexão e eu estou trazendo essa noite. Qual é o preço do seu pecado? Eu quero usar como base o livro de Romanos capítulo 6, que lá tem uma relação enorme voltado ao que eu estou falando aqui.
tudo tem base bíblica, tudo é Bíblia. Então eu te faço essa pergunta nessa noite: qual é o preço do seu pecado? Porque, rapaz, olha, eu estava vendo isso dia também, lá no Instagram, um jovem que eu conheci há muito tempo, filho de pastor, onde eu pastoreei muitos tempos, jovem, tocador do grupo de louvor, e hoje se encontra dentro de um sistema favelado de música, criou seu próprio estilo de vida, hoje canta na área desses rap, né, funk, mas tudo fora do contexto bíblico, e se regozijando daquela área que estava exercendo, apresentando aquele trabalho com o maior gosto, e quando muitas vezes na igreja a pessoa não apresentava o seu trabalho para o Senhor com perfeição. Então, olhando para aquela situação e deparando com que eu hoje eu presenciei, que a pessoa muitas vezes mata o seu pai, mata a mãe, mata os seus queridos tudinho, somente por uma esmola, vamos supor assim. Quer dizer, que o pecado daquela pessoa, né, o preço do pecado daquela pessoa era somente um botijão de gás. Mas nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. É a morte, o salário do pecado. Então, dentro de um campo natural das coisas, cada pessoa designa o preço do seu pecado, dentro de um campo físico. Agora, dentro de um campo espiritual da coisa, dentro da questão da cobrança de Deus, o preço do pecado é a morte. A morte não estou dizendo que seja uma morte física, mas a morte espiritual, a morte da alma, a morte voltada à questão da separação de Deus, da comunhão com Deus, a tal ponto que se a pessoa morrer naquela situação, ela literalmente ela não tem como ir para o céu, é inferno direto. E hoje, quando nós falamos de inferno ou falamos de pecado, muitas vezes nós somos considerados como pessoas radicais. Mas nós não somos radicais. Se você for olhar para a Bíblia, o apóstolo Paulo confrontava muito isso. O próprio Jesus Cristo confrontava muito isso. Então, hoje, dentro da modernidade que nós estamos, quando nós abrimos a boca e vamos falar de pecado, as pessoas logo apontam, lá vem o santarrão. Mas aí eu me pergunto e te pergunto, qual é o objetivo nosso, como servo de Deus, como aqueles que nasceram de novo? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no livro de Romanos, capítulo 6, e vamos ler, para que você possa entender o que eu quero falar nessa reflexão. Romanos, capítulo 6, abra a sua Bíblia aí. Eu tenho certeza que você está com a sua Bíblia aí, você vai ler juntamente comigo. Romanos, capítulo 6, abra a sua Bíblia, seja ela evangélica, seja ela católica, você vai abrir no livro de Romanos, capítulo 6, que fala assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai,
assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque nele que está morto, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morrem a morte, não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto o tem morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Preste atenção. Versículo 11. Assim também vós considerai vós como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai vós a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como os instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 15. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedece, ou ao pecado para a morte, ou à obediência para a justiça. Versículo 17. Mas graças a Deus que tenho sido servo do pecado. Mas graças a Deus, tenho sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue, e libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros para servires à imundície e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando errei, servo do pecado, estava livre da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Versículo 22. Mas agora libertado do pecado e feito servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Repetindo o versículo 16. Não sabeis vós que quem vós apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou ao pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, o que eu quero te dizer que conforme você obedecer, a quem você obedecer, ele é o seu Senhor. Se você obedece ao pecado, ele é o seu Senhor. Se você obedece às coisas de Deus, ele é o seu Senhor. Você vai fazer a escolha quem é o Senhor. Porque o pecado aqui nesse contexto, ele é considerado como um Senhor. Como um Senhor da vida daqueles que obedecem e praticam a sua vontade. Então, a sociedade hoje tem como servo o pecado. Que quando nos levantamos como apresentando o nosso Senhor Jesus Cristo, logo as pessoas querem nos crucificar. Porque não aceita a questão de nós trazer a santificação, trazer as coisas corretas,
Por quê? Porque já estão acostumados nas práticas do pecado. Já estão acostumados em receber os frutos que o pecado apresenta dentro deste campo físico. Mas nós sabemos que por fim, cada um vai receber o seu salário. Conforme a pessoa vai praticando o pecado, ou ele é servo do pecado, ele vai formando um salário, né? Ele vai depositando um salário. E no final das contas, quando ele for pegar esse salário, que for usufruir, né? A Bíblia fala que é a morte. Agora já pensou como é que pode a pessoa saber que está indo para o inferno, que está sendo servo do pecado, permanece naquele pecado, permanece praticando todos os dias, né? É servo daquela situação, e sabendo que está caminhando cada dia mais, e se morrer daquela situação, ele é inferno direto, e não permanece ainda na ignorância. Isso eu não estou nem falando para as pessoas que não conhecem a Cristo. Essa reflexão ela é voltada mais para as pessoas que já conheceram a Cristo e deixaram a Cristo, né, para ser servo do pecado. Imagina a indignação de Deus quando ele olha para um filho dele que foi crucificado com ele, né, para a justificação da graça de Deus na sua vida. Quer dizer, o velho homem foi sepultado, todo aquilo ali foi apagado, e ele não tinha como retornar a praticar o pecado, de maneira nenhuma. Não poderia acontecer isso, porque ele foi liberto do pecado, conhecia o pecado, sabe que o pecado levaria ele à morte, mas Deus trouxe vida para aquele indivíduo, perdoou seus pecados, fez uma nova criatura, derramou os seus dons espirituais sobre aquela pessoa, derramou vida, e a pessoa retribui abandonando a Cristo. Então, por isso que no princípio eu te fiz uma pergunta: qual o preço do seu pecado? Porque muitas vezes as pessoas, como eu estava citando o exemplo do jovem, filho do pastor, que deixou de ser servo do Senhor para ser servo do pecado. E todos os dias ele anuncia aquele pecado como seja um benefício benéfico para a sua vida. Como ele tem um ministério, que esse ministério está trazendo crescimento, trazendo alegria, está trazendo satisfação pessoal, que quando ele era servo de Deus, ele não recebia benefício nenhum. Era como uma pessoa infeliz na presença de Deus. Agora imagina só como que uma pessoa que está na presença de Deus verdadeiramente, que está servindo a Ele, que está fazendo as coisas certas, ele é infeliz. E quando ele larga Jesus, que passa a ser servo do pecado, ele se torna uma pessoa feliz, entre aspas. Esse é o engano que Satanás está trazendo na vida de muitos daqueles que já se via a Cristo e se sentia que não era feliz, se sentia que era uma pessoa incompleta, que não tinha gozo na sua vida, e o pecado veio na sua porta, bateu na sua porta e disse: eu tenho tudo para te oferecer, e a pessoa agarrou o pecado como Senhor na sua vida e deixou Jesus Cristo. Por isso que a pergunta é relacionada à pessoa que estava me pedindo ajuda para comprar o botijão de gás. Era o salário dela, quer dizer, o preço do pecado dela era um botijão de gás, porque a pessoa estava mentindo. Eu até no princípio falei que eu não estou aqui para julgar, mas estava mentindo. Como que a pessoa mata um filho, mata um pai, mata todo mundo para poder receber um benefício?
A pessoa não morreu, mas matou com suas palavras. Não, eu estou te pedindo ajuda porque meu pai é isso, porque fulano é isso, e não está acontecendo nada disso. Então, o preço, né, do pecado daquela pessoa é aquilo, dentro de um campo natural, mas dentro de um campo espiritual da coisa é a morte, se permanecer. Tem pessoas que já levam aquilo como uma profissão, Nós vejamos hoje a coisa mais comum que está tendo, que é a questão do assalto, a questão do roubo. Todos os dias você liga a televisão, você não vê mais nada. E a Bíblia fala que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. É o que está acontecendo hoje. Hoje virou uma bagunça tremenda, aonde o assaltante, aonde o ladrão está deitando e rolando, né? Quando é pego, beleza, vai lá e vai preso, mas de repente no outro dia já está solto. Por quê? Porque a lei é fraca. A lei é fraca. Porque se a lei fosse cumprida, pode ser que até a lei, ela pode ser até forte, vou até voltar aqui nas palavras, mas ela não cumpre. O bandido é preso, amanhã está solto, ele está praticando a mesma coisa. Agora, se a lei fosse cumprida, a lei verdadeiramente, o cara só roubava uma vez, ele não queria mais roubar mais, de jeito nenhum. Então a gente vê que isso aí, o salário daquele ladrão, naquele momento, ele roubou, né? O preço do pecado daquele ladrão naquele momento foi roubar um celular, né? Foi tirar a vida de alguém, mas no fundo, ele morrendo dentro daquela situação, o seu salário, o preço do seu pecado é a morte. Por isso que o crente em Jesus Cristo, ele precisa acordar, porque isso já está designado, isso já está escrito e não tem como voltar. Não tem como Deus voltar atrás sobre aquilo que já deixou escrito. Quer dizer, o que o homem ele plantar, ele vai colher. O que planta o mal, vai colher o mal. O que planta as coisas injustas, vai colher a morte na sua vida. Não tem como colher vida. Não tem. E hoje as pessoas ficam zombando, escarnecendo das coisas de Deus, do que é verdadeiro, do que é puro, do que é reto, do que Deus quer do melhor para o homem. As pessoas ficam zombando na maior cara de pau, zombando do pecado, zombando da iniquidade, zombando da questão assim, da imundícia, nesse sentido assim, está praticando o pecado, está praticando o ruim, fica zombando e assim, achando bom praticando aquilo e desfazendo das coisas de Deus, sorrindo da cara de Deus, sorrindo da cara do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, sorrindo mesmo. E zombando aí, e se escarnecendo mesmo. Nós estamos fazendo mesmo, isso aqui é bom, isso aqui é correto. Invertindo os papéis, como eu falei no princípio. Então é muito triste quando a gente vê alguém que servia ao Senhor e hoje não serve mais, serve ao pecado, e tem um Senhor na sua vida que não é o nosso Senhor Jesus Cristo, é outro Senhor que é o pecado. A Bíblia fala que se você obedecer a um, né, como diz aqui no versículo 16, que eu vou até ler mais um pouco para você entender, é o que? Não sabeis vós que quem vos apresentar por servo para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou ao pecado para a sua morte, ou da obediência para a sua justiça. Então, meu filho, a quem você obedecer, você é escravo. E se você é escravo, ele é Senhor sobre a sua vida. Por isso é que as pessoas muitas vezes estão no mundo do crime, no mundo das drogas. Então quem está sendo o Senhor daquela pessoa? E difícil para ser liberto, porque ele se rendeu a ser escravo. E ele não tem como auto se libertar. Ele precisa de ajuda.
para sair daquela situação. E o único que pode ajudar é Jesus, deixando de ser escravo do pecado para ser escravo do Senhor Jesus Cristo, para que ele possa ter vida e vida em abundância. Então, quero fechar essa reflexão alertando você que é crente em Jesus Cristo, para você despertar, meu filho. Desperte. Você acha que existe pecadinho ou pecadão? Todo pecado perante Deus é pecado. Seja ele como você entende que você é pecadinho ou pecadão, mas é pecado. E todo pecado, ele gera morte. Não uma morte física, mas uma morte espiritual. A comunhão que é cortada com Deus. E aí, se a sua comunhão é cortada com Deus, de quem você está sendo servo? Servo do pecado. E se você é servo do pecado, no futuro, o que você vai receber do pecado? A morte. Que morte? A morte eterna. A morte voltada à questão da sua salvação. Você não é salvo de maneira nenhuma. Por isso que nós corremos risco se ficamos vacilando na nossa caminhada cristã. Um pezinho lá no mundo, um pezinho na igreja. Hoje está servindo a Cristo, amanhã está servindo ao pecado. Porque nós somos propícios a isso todos os dias. Você está vendo aí que tudo que é justo, as pessoas estão investindo. O que é doce está sendo amargo. O que está sendo amargo está sendo doce. O que é certo está sendo errado. O que é errado está sendo certo. Está vice-versa. Estão invertindo os papéis. E aí, aonde é que está um exemplo? Você vê mesmo aí a mensagem aí direta aí que a gente está vendo aí, nessa nova dinâmica política, onde o cara passou 16 anos arrebentando com o nosso Brasil, acabando com tudo que tem no nosso Brasil, e aí ainda tem a cara de pau de falar que o novo presidente que está aí trouxe fome, trouxe morte, trouxe falta de emprego, uma porrada de coisa. Como, rapaz? Deixa pra lá. A gente vê que é cada coisa que a gente ouve, que só Jesus na causa. E aí as pessoas pensam que vai ficar assim. Vai ficar desse jeito, Deus não está vendo, Deus não pune, Deus é um abestalhado, Deus é um gagavéio, é um Zé Mané da vida. Eles pensam assim de Deus, porque para a pessoa zombar de Deus na maior cara de pau que a gente está vendo hoje, olha, e achando que não vai acontecer nada, e sabendo que no final das contas o seu salário está sendo depositado lá, e esse salário é a morte. É a morte, porque Deus não deixa se escarnecer de maneira nenhuma. Então a pessoa passar 16 anos no poder, só trazendo miséria, roubando, acabando com tudo, né? E aí retorna com uma nova mensagem, dizendo que quem está fazendo errado é aquele que é justo, e o que era injusto está tentando, rapaz, dê licença, está repreendido em nome de Jesus. Então, vou ficar aqui nessa reflexão, nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.